Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de falarmos aqui sobre mais uma nova empresa que trazemos aqui no canal, né? Para a gente observar aqui os resultados. É desta gigante, a Engie. Você tem ela na sua carteira? Tem aproveitado a queda dos preços? Uma empresa que tem inúmeros ativos dentro do setor de energia? Bom, então hoje a gente vai considerar um pouco da lógica de mercado, de preços, opinião dos analistas e o que a gente pode tirar de proveito aqui de uma empresa gigante como essa. Bem, uma coisa que vem trazendo logo aqui, né, saltando aos nossos olhos, é que ela está abaixo do seu preço médio, né, especialmente aqui o preço médio dos últimos 50 períodos e também dos 200 últimos períodos. A gente pode observar que ela saiu aqui, né, do valor de R$ 46, está meio que na margem de R$ 40. Isso daqui, falando de Engie, é um caso bem raro, tá, pessoal? Porque mesmo ela sendo negociada a múltiplos mais extensos, acima de 3 vezes, o que não é normal para esse tipo de empresa, né, ou para esse segmento, ela quase que nunca baixa do valor aqui de R$ 41, R$ 42. São eventos raros, a gente até pode observar. E uma coisa interessante é que há um consenso aqui entre os analistas, no mínimo 13, ou seja, uma empresa muito assistida, falando que o seu preço-alvo é mais ou menos aqui próximo de R$ 44, né? Mesmo ele jogando um preço um pouco mais para baixo, a cotação atual ainda está bem abaixo, né? Lembrando que desde o início do ano ela já caiu aqui cerca de 10%, mesmo reportando lucros, e hoje ela está sendo cotada aqui em aproximadamente uma alta de 0,5%, né? A grande parte dos seus analistas aqui recomendam a manutenção, ou seja, vamos ficar quietinho, vamos esperar o que vai acontecer. E nesses últimos tempos, ela até tem feito anúncios de bons dividendos, né? Vou até voltar aqui. Se você observar, R$ 2,90 aproximadamente por ação, mantendo um payout até que baixo para 2023, foi por volta de 40%. Isso para 2024 pode até melhorar, cerca de 50%. Ela já pagou até mais de 100% de payout, então a gente pode até observar aqui que de repente na perspectiva futura há aqui uma margem para melhora nos seus dividendos. Uma coisa interessante também que a gente pode observar é que ela está meio que descontada em relação a outros pares. Lembrando que hoje a Engie ela trabalha no estado da arte, ou seja, ela faz do começo ao fim a parte da energização e também tem uma companhia de gás atrelado a ela, que também segue aí na esteira da eletrificação e energização. Por que a gente está falando isso? Ela tem uma parte lá numa empresa que a gente vai falar, que é a TAG, né? Veja que aqui ela está até que bem descontada em relação a Copel, Equatorial e Eneva. Inclusive, a Engie já fez até alguns desinvestimentos na área de geração de energia a carvão, sempre aí focada na geração de energia limpa. A gente vai observar isso, ok? Outra coisa também interessante para mencionar é o que diz aqui os analistas. Veja que há um consenso entre eles. Entre os 13 analistas, 10 estão falando para você não fazer nada, simplesmente manter. 2 estão falando para vender e tem um aqui dando recomendação de venda forte, né? Porém, o preço médio aqui alvo está na ordem de R$ 43, R$ 44, né? R$ 43,98 para ser mais preciso. Tem até alguns analistas falando que podem chegar a R$ 50. O fato é que existe aqui meio que uma dúvida no mercado, a grande maioria está falando para uma pausa nisso daqui, né? Sobretudo no aspecto de manter, e até fala que o preço-alvo aqui está reajustado com uma perspectiva de 8%. Uma coisa que eu gosto da Engie é que ela trabalha sempre com receitas bilionárias, né? Até a própria plataforma da Microsoft colocou aqui, né, como uma alta de 31%, já ajustado, e ela tem aqui mais ou menos só de receita cerca de 11 bilhões e os lucros quase 4 bilhões. Ela até tem muito dinheiro aqui em caixa livre, né, que chega próximo dos 5 bilhões. Ou seja, é uma empresa bilionária na bolsa. E até fazendo aqui meio que um equilíbrio de curto e longo prazo dos seus ativos versus seus passivos, né? Ou seja, os seus, vamos colocar assim, a sua grana versus a sua dívida, né? A gente até percebe que no curto prazo ela tem mais dinheiro do que dívida e no longo prazo também. Ou seja, é uma empresa com excelentes perspectivas. Até por isso que quando a gente olha aqui nos valuations da empresa, ela é realmente esticada. Tá vendo que ela trabalha com preço sobre valor patrimonial bem alto?
o que não é muito típico aqui frente aos seus pares. Até mesmo eu trago comigo aqui o nosso painel de ações inteligentes e eu quero mostrar para vocês se, de acordo com a nossa fórmula aqui, né, inteligência de dados, segundo Graham, que é o pai do Velho Invest, e Joe Greenblatt, o cara que fez a Magic Fórmula, se Engie está barata ou cara de acordo com os critérios dele. Né? Isso daqui são valores atualizados, utiliza inteligência de mercado, chamo aqui de Power BI, né? Na verdade é o nosso BI, e eu consigo, através de ferramentas de filtro, um diferencial é saber se está cara ou barata, segundo os caras que mais entendem aqui de valuation de empresa. Então vou fazer o seguinte, olha como o painel é inteligente. Vou pegar aqui no ticker e vou colocar exatamente o código. Vou até utilizar em letra maiúscula, né? Porque o ticker aqui é tudo em maiúsculo. Vou colocar ENGIE 3, vou dar um Enter e ele vai localizar para mim. Olha lá que interessante. Ó. Veja que de acordo aqui com o nosso painel, o preço teto, já com margem de segurança, segundo o Graham, é R$ 31. Tanto é que para Graham, Engie está cara. Está cara por quê? Porque ele leva em conta o preço sobre valor patrimonial e o PL. Os dois estão altos, tá? Por quê? Porque Engie é uma empresa necessariamente cara, porque ela tem muita verticalização e trabalha assim sempre no estado de excelência. Então você vai pagar caro. Se quer comprar um produto caro, você vai pagar caro. Se quer comprar um produto barato, você vai pagar barato. Tem menos qualidade, enfim. E o dividendo ainda está meio que aqui nas margens dos 6, 7%. O preço atual por volta dos R$ 40 e para Graham custaria 31. Só que para Joe Greenblatt, o pai da Magic Fórmula, ele fala que está barata. Por que para ele está barata? Ele discorda de Benjamin Graham. Porque para ele o que importa é o retorno sobre investimento. E aqui a Engie ganha disparado de qualquer outro par dela. Quase 40% de retorno sobre o equity e também sobre o capital investido. Ah, e se você quiser aqui, né, ter acesso a esse painel, é bem interessante porque eu consigo aqui encontrar boas oportunidades, filtrando só por barata, tanto de Benjamin Graham quanto também de Joe Greenblatt. E eu consigo aqui, por exemplo, encontrar pelo menos, olha, consigo filtrar só de ações baratas, pelo menos 128 oportunidades de ações baratas na nossa bolsa. E ele ainda tem a vantagem de que você pode utilizar filtros aqui para não pegar ações de baixa liquidez, por exemplo, colocar até R$ 100 mil. Isso daqui pode reduzir para aproximadamente, vamos colocar aqui, 57 ações, que está barata nos dois quesitos. Então é legal porque ele traz uma boa margem de segurança e te dá um bom indicativo de ações para estudo, para acompanhar de perto, com base fundamentada, utilizando lógica de mercado. Se você quiser ter acesso a essa planilha, né, a esse painel, na verdade, não é uma planilha, eu vou deixar os links tanto no comentário quanto também nas inscrições aí do vídeo. Daí você pode apreciar aí, tá bom? Muito bem. Voltando então aqui para o nosso cara, o que a gente pode fazer? Deixa eu só dar um cancelar aqui. Vou pegar aqui e vamos dar uma olhada nos valuations da empresa. Se você observar, nos últimos 12 meses essa ação andou pouco. Na verdade, ela corrigiu bastante. O dividend yield está na casa dos 7,18%, né? O que traz aqui para nós quase R$ 3 por ação de dividendo. Isso é interessante. O máximo das 52 semanas foi 45,33. O mínimo, pessoal, olha que oportunidade, ó, R$ 36,90. Hoje cotada a 40,42. Fala para nós aí, só para a gente enriquecer a nossa comunidade. Qual que é o seu preço médio em Engie? E se você investe, está estudando, pretende investir, enfim. Coloca aí só para a gente poder entender. Outra coisa interessante que a gente pode observar aqui. Olhando aqui os seus valuations, a gente, como disse, né, há pouco, ela é uma empresa cara, né? Então, assim, por ordem, ela é cara, não adianta. O seu PL até que é ajustado, né? Só que aqui que ela começa a se destacar. Por quê? Veja que no LPA é extremamente alto, 4,13, lucro por ação. A parte de endividamento, ela trabalha com um pouquinho, né, de dívida, né, assim, meio acentuada, não tem dinheiro em caixa necessariamente, é sempre uma empresa um pouquinho mais alavancada. Só que dá uma olhada no indicador de eficiência, pessoal. Margem bruta, 53, altíssima. Margem líquida, 30. Dá uma olhada aqui como que ela é eficiente, né, de margem bruta para margem líquida. Ela faz mais do que 50% da margem bruta. Ela gera aqui de margem. E o ROI aqui é extremamente alto, quase 40%. É por isso que ela é uma empresa cara, porque só de retorno sobre o equity, ela te dá 40% aqui no ano. Não tem como reclamar, né? O seu crescimento de receita ainda é bom e o seu crescimento de lucro também é importante aqui, bem interessante. Parte dos dividendos, se a gente pegar os últimos 5 anos, ela paga bem regular. E outra coisa importante é sempre dividendos crescentes, olha, conforme a gente pode observar.
E se a gente fizer até uma média meio que ponderada aqui, de 2,50, 2,55, deixa eu só fechar algumas abas aqui. Pegar aqui nossa calculadora, né? Vamos fazer um preço justo de acordo com o Barsi, né? Então vou pegar aqui os nossos 2,55 e dividir pelo 0,06, que seria 6%, preço-alvo R$ 42,50. Uma pequena margenzinha aí de melhora, ok? Outra coisa também que eu quero trazer para vocês são os destaques que ela teve aqui apresentado nos últimos resultados. Fala que o EBITDA cresceu 4,7% e o lucro, pessoal, 23%. Ela até fala, né? Olha, teve uma equivalência patrimonial da TAG de 260 milhões, parte de transmissão 180 milhões, parte de trading caiu um pouquinho, a parte de resultado financeiro líquido 550 milhões, lembrando que ela é uma empresa bilionária, e a depreciação e amortização também bem baixo, só 64 milhões aqui dos seus ativos. Isso é importante, seus ativos são de excelência. Olha só para finalizar alguns outros destaques aqui que ela coloca, olha. Ela se tornou a maior geradora de energia elétrica 100% renovável do país. Pois é, então hoje aqui ela é número 1 no Brasil. Arrematou 5 lotes do projeto Asa Branca. Pois é, parte de transmissão aqui, muito bom. Assinatura de contrato de 5 conjuntos fotovoltaicos, que vai colocar aqui mais cerca de 660 megawatts de produção de energia. Emitiu aqui debêntures na ordem de 2,5 bilhões, né? Pegando o dinheiro mais barato para poder se financiar. Isso é importante também. Outra coisa, alienação de 15% aqui da companhia através da TAG. TAG, para quem não sabe, é a parte de gás dela, né? Que também traz muita receita, né? Essa parte de gás é muito lucro. Outra coisa, distribuição de dividendos, o que a gente gosta, lá o nosso cofrinho aqui, olha. Ano passado, quase 1 bilhão de distribuição e os proventos totalizando de 2023 com 55% de payout, deu aproximadamente 2,34 por ação, o que é importante. Na minha visão, isso pode melhorar. Por quê? Porque de acordo até com o Status Investing, quando a gente olha aqui no payout, no 2023 fechou abaixo dos 50% que ela normalmente estima. Então, se ela voltar um pouco mais para 50%, 60%, esse dividendo pode passar aí dos 3,10, ok? É claro que dividendos passados não é garantia de futuro, mas é uma coisa interessante. Outra coisa também veio integrada ao S&P, já tem alguns índices lá fora interessantes, e eu quero mostrar para vocês a parte aqui de infraestrutura da Engie. Veja como ela realmente se diferencia. Dá uma olhada aqui, olha, só de transmissão, quase 2.800 quilômetros. Parte de geração, 81 usinas. Trading, tem gigawatts aqui de produção. E gás natural, através dos gasodutos, 4.500 quilômetros, pessoal. Capacidade instalada própria de 77% e complementares de 23%. Pessoal, dificilmente a gente vai encontrar uma empresa no setor de energia tão completa desse jeito. Dá uma olhada aqui no mapa do Brasil. Gás, pegando quase que de nordeste a sudeste. Pontos de transmissão importantíssimo. Usinas hidrelétricas nos principais canais hidroviários do Brasil. Enfim, dificilmente a gente vai encontrar na Bolsa uma empresa tão boa, com preço tão baixo como hoje Engie está. Se você perguntar para mim, você está comprando Engie? Não. Porque eu entendo que, mesmo sabendo que ela hoje é a melhor empresa do setor, eu entendo que existe empresas assim, vamos colocar assim, de classificação de média para alta com preço mais baixo, descontado, onde você pode aproveitar melhor. Como, por exemplo, minha opinião sincera, TRPL4. Mas coloca aí o que você acha de Engie. É um case para você estudar, acompanhar de perto e aproveitar os preços? Coloca aí. Ah, e também não esquece de dar aquele like e se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.